Graça e a paz, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Enquanto você encontra, os irmãos estão cientes, temos exposto pela manhã, no culto matutino, o livro de Esther. Enquanto à noite, momentaneamente temos ouvido a palavra do Senhor Deus em alguns sermões avulsos, ainda não é uma série que temos tido aqui, mas em breve, até peço oração por isso, para que no próximo mês iniciemos uma nova série também no culto vespertino, no Novo Testamento. Em breve, se Deus quiser, começaremos. Mas ainda, por enquanto, ouçamos o que nosso Deus nos falará essa noite. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao versículo 42. Assim diz o Senhor nosso Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra aqui diante de nós mais uma vez. Senhor, como nós temos sido abençoados no teu santo dia, como temos sido grandemente abençoados, pois pela manhã o Senhor já veio ter conosco e nós ouvimos o Senhor falar. Agora, Deus, nós também clamamos a Ti que fales conosco mais uma vez, que a Tua palavra entre em nossos corações, que nós não apenas como já foi orado aqui, ouçamos, mas também venhamos a praticar os ensinamentos que o Senhor aqui expõe. Ó Deus, que as preocupações demasiadas que nós temos em nossas vidas venham a ser deixadas de lado e que confiemos em Ti, Senhor. Que abandonemos a ansiedade e confiemos no Senhor. Que busquemos a melhor parte, a melhor coisa, que é adorar o Senhor, que é ouvir a Tua voz. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Certamente você conhece o famoso conto de Alice no País das Maravilhas. Um clássico infantil que atravessou gerações e ganhou ainda maior visibilidade depois que a Disney fez um desenho animado do livro. Mas apesar de Alice ser a protagonista da história, eu quero que você tenha a sua atenção voltada nesse momento para aquele coelho, o coelho que ela persegue. Algo que claramente pode ser observado naquele personagem da história é que ele sempre aparece muito ocupado, sempre apressado. O coelho sempre correndo e nunca tem tempo para fazer uma pausa. É exatamente isso que chama a atenção em Alice. Um coelho que só vive correndo, olhando para o relógio. Não há calma, mas sempre uma agitação. Qual seria a razão para isso? Você conhece a história, você sabe o motivo, mas a gente volta para essa história no final. Por ora, eu quero que você pense um pouco se não é exatamente assim que é a vida de muita gente. Gente que você conhece,
Pessoas que não têm tempo para absolutamente nada. Sempre estão atrasadas. Sempre estão olhando no relógio e muito ocupadas com alguma coisa para fazer, fazendo alguma coisa, ou sempre já engatilhando algo para fazer em breve. Talvez seja esse o seu caso nessa noite. Alguém bastante ocupado, apressado, à semelhança daquele coelho. Eu pergunto a você, você se preocupa demasiadamente com as necessidades da vida? E qual é o motivo que lhe leva a se preocupar com essas necessidades? De forma demasiada, eu friso aqui. E o que é que essa preocupação tem causado a você? Pare para pensar. Você é assim? E o que isso tem causado a você? Meus irmãos, essa noite, essa pequena passagem, essa pequena perícope, nos traz exatamente essa realidade. A saber que as preocupações demasiadas da vida, elas atrapalham a nossa comunhão com Deus. Quero que você aprenda isso uma vez por todas hoje. Que as preocupações demasiadas da vida, elas atrapalham a nossa comunhão com Deus. E veremos isso em 3 partes, mas eu não vou adiantar, pelo menos não hoje, de forma excepcional, as 3 partes logo de cara. Apenas a primeira, para você já ir pensando acerca disso. Essas preocupações demasiadas, elas nos impedem de aproveitar bem o nosso tempo com Deus. Reflita sobre isso. As preocupações demasiadas nos impedem de aproveitar bem o tempo com Deus. Volte seus olhos ao texto, observe o início da perícope, versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Essa primeira parte eu quero frisar aqui, que é ressaltada nessa perícope, acerca desse tempo que não é bem aproveitado por aqueles que acabam se preocupando demasiadamente com as necessidades da vida. Tenha em mente o seguinte, o contraste, não apenas nesse ponto, mas nos outros 2 também que veremos, o contraste entre essas 2 irmãs. É o que o autor aqui está evidenciando para nós. Há um claro contraste entre Marta, que é aquela que não aproveita bem o tempo com Jesus, e Maria, aquela que aproveita bem o tempo com o Senhor. Isso permeia essa perícope. Observe, o Senhor estava acompanhado aqui dos seus 12 apóstolos, diz o texto, indo eles de caminho. E aí, percebam uma mudança aqui com relação ao verbo utilizado, do plural, se referindo a Jesus acompanhado, e em seguida, quanto aos seus, com relação a Jesus, o evangelista se refere. Entrou Jesus num povoado, como se apenas Jesus tivesse feito aquilo. Mas implicitamente, meus irmãos, ainda que haja essa mudança aqui no verbo, os apóstolos estavam se acompanhando o seu mestre. A ideia aqui, na verdade, é só mostrar que Jesus liderava. Ele estava à frente, ele entra, e os seus apóstolos estão acompanhando nessa jornada, nesse caminho aqui. E o povoado não é outro senão Betânia, que não é mencionado aqui por Lucas, mas João o faz em seu evangelho. E perceba quem é que aparece, quem é que vem à frente aqui e já convida Jesus para entrar em sua casa. Marta. Ela aparece primeiro. Alguns estudiosos entendem que Marta, ela normalmente aparece primeiro na palavra de Deus, antes de sua irmã Maria, pelo fato de ela ser a irmã, provavelmente era a irmã mais velha. E nesse caso, a proprietária da casa, talvez fosse até mesmo uma viúva. Outra coisa que eu quero que você observe, não sei se você notou isso na perícope, é que o outro irmão delas não é mencionado aqui. O famoso irmão delas, que foi ressuscitado pelo Senhor, Lázaro, não é aqui mencionado. E aí isso pode ser tanto pelo fato de ele não estava presente, como também, por mais que ele estivesse presente, se fosse o caso, o evangelista não quis destacá-lo aqui, porque o seu ponto principal é justamente fazer um contraste entre as 2 irmãs. Entre esses 2 comportamentos, entre essas 2 atitudes aqui. O foco da história é esse. É apresentar 2 irmãs crentes, eu friso isso.
mas com comportamentos diferentes. Marta, quando vê o Senhor e seus discípulos, imagine, 13 homens que iriam comer em sua casa. Deve ter ficado preocupada. Ora, mais complicado que receber tanta gente assim, um grande número de pessoas em casa, é você receber sem estar preparado. Pense na correria. Você passou por isso, você sabe como é. Receber gente em casa que você não estava esperando, uma quantidade grande, e para ser ainda um agravante na situação, não é qualquer pessoa. É uma autoridade. E não é qualquer autoridade. É o próprio Deus encarnado, é o Messias. E Marta sabia disso, ela cria nele como seu Senhor e Salvador. Então, a agitação de Marta, que é a sua preocupação, pelo menos nesse sentido, quanto a estar atenta, a servir bem ao Senhor e aos discípulos, ela procede. Ela tem razão de ser, nesse sentido aqui. E lembre-se, Marta, ela tem essa característica. Ela é uma mulher que sempre está pronta para servir. Lucas capítulo 10 mostra isso aqui, João 11, João 12. É uma característica presente em Marta. Ela é conhecida por isso, por ser uma mulher que gosta de servir. E essa, meus irmãos, é uma característica que, infelizmente, falta em muitos irmãos em nossos dias. Prontos para servir. E aqui, independentemente de ser um oficial da igreja ou não, no caso dos homens. Porque há quem pense isso, que servir na igreja é um papel simplesmente do diaconato. E claro que não. Obviamente que os oficiais devem iniciar esse serviço, devem ser o principal exemplo, e isso é muito bem evidenciado no papel do diaconato, sim. Contudo, não se restringe a eles. Não apenas os diáconos, mas todos aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo devem servir. As mulheres, à luz da palavra de Deus, nós vemos isso, elas são propriamente voltadas para isso também. E não como diaconisas, como alguns aí fora ensinam, mas justamente ajudando a diaconia da igreja. Sendo um braço, sendo um amparo, servindo aos necessitados. Como vimos hoje pela manhã na escola bíblica, como as irmãs ouviram, algumas ouviram ontem no estudo aqui. A mulher virtuosa voltada para ajudar o necessitado, para servir. Ela não precisa de título eclesiástico, de algum cargo oficial, ela não precisa disso e nem pode. Ela o faz porque Deus a chamou para fazer isso como auxiliadora, na sua condição. O serviço, meus irmãos, ele é claramente elogiado na palavra de Deus. O próprio Senhor se identifica como servo. Observe que o Senhor, em nenhum momento aqui, repreendeu Marta por servir. A questão não era servir como um problema, como um pecado aqui, mas priorizar algo inferior. É isso por trás. Marta estava priorizando algo que era inferior em contrapartida ao que Maria fez. Maria deu prioridade a Jesus, a adorar Jesus, a ouvir Jesus, a gastar tempo com Jesus, enquanto Marta estava preocupada em gastar tempo com o serviço. O tempo de Marta estava sendo dedicado a coisas menos importantes, enquanto Maria procurou aproveitar o máximo de tempo possível com Cristo. Como anda o seu tempo em relação ao Senhor? Quanto tempo você, homem, você mulher, você jovem, criança, quanto tempo você tem gastado com o Senhor? Não basta separar o domingo, o dia do Senhor, não basta. Claro que esse é o ápice, claro que esse é o dia santificado por Deus para isso, mas não é apenas esse dia. Não adianta você passar 6 dias vivendo como um secularizado, como um mundano, e chegar o dia do Senhor e agora sim separar um tempo para adorá-lo. Deus exige de nós que essa dedicação, esse tempo seja separado diariamente.
Tem que existir constância. Precisa ser todos os dias. Caso contrário, ele não é a sua prioridade. Infelizmente, meus irmãos, muitas famílias deixam de realizar o culto doméstico porque estão sobrecarregadas de atividades ou não organizam bem o seu tempo, ou as duas coisas juntas. Há tempo para trabalhar, há tempo para estudar, há tempo para entretenimento, há tempo para sair e comer fora, há tempo para tudo, mas não há tempo para gastar com Deus, como família. Como família, e eu vou ser bem específico nessa noite. Se você é se eu estou falando aqui com um casal que não tem filhos, eu estou falando de você gastar tempo com Deus, separadamente do seu cônjuge e também em aliança com Ele, em culto doméstico. Se você é um casal que tem filhos, você também faz isso e também faz com os seus filhos. Se você é um solteiro, você faz isso sozinho. E assim por diante. Lembrando o Dr. Joel Bick aqui, ele fala com relação a essa questão do culto doméstico, que mesmo após os filhos saírem de casa, se casarem, ele permanece fazendo o culto doméstico com a sua esposa. É claro, eles são crentes. Eles vão adorar a Deus todos os dias, independente dos filhos estarem em casa ou não. Saíram de casa, mas eles fazem isso juntos como casal. Gastam tempo com o Senhor. Gastam tempo com o Senhor. Como anda essa questão na sua vida? Como anda o seu tempo em relação ao Senhor? Pare para pensar nisso, nesse momento. Eu sei que vemos tempos cada vez mais complicados em termos de conseguir tempo para certas coisas. Tudo que nós temos vivenciado em nossos dias tem sido cada vez mais difícil conseguir esse equilíbrio. Mais atividades, mais afazeres, mais coisas. Mas ainda assim, essa responsabilidade nossa não mudou diante do Senhor Deus. Não temos desculpas. Se o Senhor é a prioridade de nossas vidas, se eu o tenho como meu Senhor, o meu Salvador, então o tempo primariamente pertence a Ele. A Ele. Lembre-se que Jesus ele tem prazer em se hospedar na casa dos seus discípulos. Então aproveite para ter comunhão com Ele. Há prazer da parte do Senhor em ter comunhão com você. Há também da sua parte para com Ele? Pois então dedique tempo a Ele. Tempo. Não haja como Marta, nesse caso aqui, mas faça como Maria. Em segundo lugar, nós vemos nesse texto também que as preocupações demasiadas da vida nos afetam espiritualmente. As preocupações demasiadas da vida nos afetam espiritualmente. E aqui, primariamente, esse afetar a nós espiritualmente quanto à nossa perspectiva sobre Deus. Pare para pensar no atrevimento de Marta. O texto descreve aqui. Enquanto ela estava lá nos seus afazeres, e quando ela vê aquela cena, Maria aos pés de Jesus ali, ela interrompe Jesus. Ele estava ensinando a Maria. E ela interrompe o Senhor, a fala do Senhor. Perceba a petulância aqui. E ela não apenas faz isso, veja as características desse interromper aqui dela. Ela insinua que Jesus não se importava com ela. Não te importa, Senhor? Não te importa que eu esteja sozinha, labutando ali? Não te importas comigo? Além disso, Marta acha que Jesus precisa de instrução. A fala aqui dela a Ele, ao Mestre, ao Senhor, é uma fala de correção. Está instruindo aqui Deus. Além disso, em toda essa fala é percebido também a tentativa de Marta de controlar Jesus. Ela tenta controlá-lo. Todas essas características, a insinuação que ela faz, a tentativa de instruir principalmente, e essa questão de querer controlá-lo,
ela não apenas aparece aqui, nessa perícope, mas já é mencionada antes disso daqui. Veja, volte um pouquinho para o capítulo 9. Capítulo 9 de Lucas, vá lá para o versículo de número 52. 52. Lucas 9, 52. A partir de 51, a guisa de contexto. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Veja agora o versículo 54, perdão, versículo 57 ao 62. 57 e 62, na continuidade do texto. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. O que tem a ver o que Jesus está falando aqui com o contexto aqui dessa perícope que estamos expondo? Bem, se você observar, desde essa questão aqui com os samaritanos, quanto aos discípulos que pediram fogo do céu, que queriam fazer isso, e nessa sequência aqui que acabamos de ler, todos esses diálogos, eles estão evidenciando tentativas aqui, por parte dessas pessoas, de um modo particular de ter o evangelho, de vivenciar o evangelho. O meu modo de servir a ti. O meu modo, como eu entendo as coisas. Tudo isso, a semelhança do que Marta está aqui fazendo. Aquelas pessoas, e aqui também Marta está fazendo isso. Olhando para o Senhor e querendo instruí-lo, querendo apresentar um modo particular de como entendiam o Evangelho. O contexto aqui qual é? Maior, mais amplo. O Senhor, desde o capítulo 9, está seguindo rumo a Jerusalém para sofrer e experimentar a sua morte. E nesse caminho, nessa jornada com seus discípulos até Jerusalém, ele encontra pessoas no meio do caminho, dentre elas, Marta, que tem suas concepções pessoais sobre o que é o Evangelho, sobre de como devem ser feitas as coisas, e tentam, de alguma maneira, persuadir Jesus acerca disso. Veja o contraste entre Marta e sua irmã. Maria, diz o texto, versículo 38, quedava-se, versículo 39, perdão, quedava-se aos pés de Jesus. Onde ela estava? Aos pés, não ao seu lado. A atitude de Maria aqui, já só esse ato, só essa questão corporal aqui, essa posição em que ela se encontra, já contrasta com o comportamento de Marta. Não sentada ao lado, Maria, mas estava aos pés, mostrando assim a superioridade de Cristo. Há um comportamento humilde aqui, submisso ao Senhor. Sim, Maria é humilde, enquanto Marta age com o espírito altivo. Meus irmãos, como temos ouvido, especialmente nos sermões de Esté, quanto ao que aconteceu com Amã, a Bíblia alerta frequentemente acerca do perigo do pecado da soberba. Só 2 textos, um no Antigo e outro no Novo, para você ser relembrado acerca disso. Provérbios 16, 18.
a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. A queda que você ouviu hoje pela manhã. A queda do inimigo do povo de Deus. E Mateus 23:12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Aquele que vive em soberba, com o espírito altivo, a promessa é essa: Deus o fará cair. Ele será humilhado. A semelhança de Marta, há pessoas que, em suas orações ao Senhor Deus, praticamente proferem ordens, como se Deus tivesse que fazer assim, assim na vida de tal pessoa. Não é isso que Marta está fazendo? Olha aqui Maria como ela está. Dá ordem a ela, faz isso com relação a ela. Pessoas que oram de forma semelhante, querendo instruir Deus. Ó Senhor, sabe, o fulano é assim, ele deve... Não é intercedendo, não é pedindo ao Senhor e entregando a Ele, que é todo sábio, para fazer conforme lhe apraz. Mas é tentando dar instruções a Deus de como agir, de como governar o seu mundo, o seu universo. Como se Deus precisasse de instrução. Em Provérbios 15:33, nós somos lembrados com relação à humildade agora. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Que sabedoria da palavra de Deus, meus irmãos. Enquanto a soberba, a altivez de espírito precede a queda, a humildade precede a honra. Não foi exatamente o que nós vimos com relação a Mordecai e a Amã? Exemplificado na vida deles. Além disso, as preocupações demasiadas da vida afetam nossa perspectiva, não apenas sobre Deus, mas também com relação ao nosso próximo. A sobrecarga das coisas nos faz mais vulneráveis a contender com pessoas próximas a nós. Porque é o que está acontecendo aqui? No ato de agir assim para com o Senhor, de maneira pecaminosa, Marta, ela também está agindo de uma maneira a colidir com a sua irmã. Ela não está apenas indo contra o Senhor, ela também está indo contra a sua irmã, na sua atitude aqui. Por quê? Porque as preocupações demasiadas da vida afetam também a nossa perspectiva com relação ao nosso próximo. Ficamos tão sobrecarregados, tão cheios de coisas para fazer, que acabamos descontando no outro. Não é essa a sua experiência, homem? Quantas vezes você chegou em casa aborrecido por conta de acúmulo de trabalho, tanta coisa para fazer, para dar conta, e você descontou em quem? Em quem não tinha nada a ver com isso. A sua esposa, os seus filhos. Da mesma forma você, mulher. Tantas atribuições dentro de casa e talvez até fora de casa, e você desconta em quem? Em quem não tem nada a ver com isso. A maneira como tratamos nosso próximo acaba sendo prejudicada por estarmos sobrecarregados. E escute, pessoas ativistas correm risco de serem controladas pelo seu orgulho. Como assim? Ora, no primeiro momento, é bem verdade que Marta, em tentar querer fazer alguma comida, em servir ali o Senhor e seus discípulos, não havia nenhum problema quanto a isso em si. Mas como isso vai se desenrolando, e principalmente nessa explosão que ela tem ali para com o Senhor e para com Maria, ela demonstra algo mais profundo dentro do seu coração, com essa atitude. Marta não estava simplesmente fazendo o serviço para agradar o Senhor. Há orgulho aqui, irmãos. Pessoas que servem também, não apenas com o intuito de querer ajudar, mas também com o intuito de serem elogiadas por causa disso. Serem vistas com as suas tarefas. O ativismo leva ao orgulho. Ou você não conhece alguém que é assim? Cheio de atribuições, seja na igreja ou fora da igreja, e quanto mais atribuições ele tem, ele se sente como se fosse uma espécie de pessoa que não se pode deixar de contar. O insubstituível. Se eu deixar de fazer esse trabalho, se eu deixar de fazer essa tarefa na igreja, se eu não fizer, se faltar
a minha presença, orgulho. Orgulho. Tem sido assim com você? Quando você serve, quando você se envolve em atividades, seja no seu trabalho fora do contexto eclesiástico ou também se envolvendo no trabalho com a igreja diretamente, mais diretamente. É por humildade? Ou é com orgulho, com soberba? É com uma perspectiva bem alinhada, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Ou é no afã de fazer tantas coisas, você acaba indo contra Deus e contra o seu próximo? Que contradição, irmãos. Que contradição. O nosso serviço, o nosso servir, não deve nos afastar do nosso próximo, muito menos do nosso Deus. Mas justamente o contrário. Mas em terceiro lugar, nós temos aqui as preocupações demasiadas da vida. Elas nos reprovam diante de Deus. Elas nos reprovam diante de Deus. Veja como Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele corrige Marta. Ele corrige Marta em amor. Marta, Marta. Sua maneira de falar aqui, apontando sim para o seu pecado, mas com toda a gentileza, com todo o cuidado, com todo o amor. Ele amava Marta. E assim ele começa a corrigi-la, tratando do cerne da questão. Ele diz, andas inquieta. A expressão aqui, meus irmãos, no original, traz a ideia de se dividir por dentro, se despedaçar por dentro. Tudo por causa de ansiedade. E aí ele, de forma amorosa, aponta para o seu pecado, começa a corrigir o seu pecado, e aí ele diz a ela o que é que deve ser feito. Não apenas confronta, de forma amorosa, mas ele confronta e diz o que tem que ser feito. Uma coisa é necessária. Faça como Maria. Ela escolheu a boa parte. A repreensão do Senhor Jesus Cristo aqui deve ser o padrão para a sua igreja. Começando pelos oficiais e passando por todos nós. Esse é o padrão de repreensão bíblica. Uma repreensão que é firme, sim, que vai direto ao ponto, toca na questão pecaminosa, aponta o caminho correto, é isso que você tem que fazer, mas ela é permeada de amor. Há cuidado para com essa vida. Precisamos, meus irmãos, de uma vez por todas, aprender a utilizar o método de correção de Jesus com os nossos amigos, filhos, cônjuges. Precisamos agir como o Senhor na hora de repreender. Em segundo lugar, precisamos ouvir a palavra de Cristo. Sim, Maria recebe a palavra de Cristo. Ela está assentada aos pés do Salvador para ouvir a sua instrução. Ela não estava ali de bobeira, matando o tempo, deixando a irmã ficar altamente atarefada e nem aí para ela. Não, ela se deparou com aquela situação onde o Senhor entra na sua casa e o que ela quer fazer? Ela quer estar aos seus pés. Ela quer cair diante dele. E aí sim é o lugar que você deve cair. Não por causa de sua soberba, de sua empáfia, mas em humildade diante dos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que Maria faz. E ela cai diante dele, se prostra diante dele, para ouvi-lo. Esse é o seu objetivo, ela está ouvindo a palavra de Deus. E sim, a virtude de ouvir também é enfatizada nas Sagradas Escrituras. Veja, por exemplo, vai lá para João. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em 2 João, capítulo de número 8. Capítulo 8 de João, versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Volte um pouco para João capítulo 5. João capítulo 5.
Versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que ele me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Cristo atentamente é uma virtude, e isso está diretamente conectado com o fato de pertencer a Deus. Quem ouve a sua palavra são as suas ovelhas. Quem atende à voz do pastor são aqueles que de fato pertencem ao seu rebanho. Do contrário, são inimigos, são falseadores, se fazem de cordeiros, mas na verdade nunca foram regenerados, nunca ouviram de forma sincera no seu coração a voz de Cristo. É lamentável como há pessoas que só conseguem falar. Você conhece alguém assim? Conversa com uma pessoa, conversa com um indivíduo, ele só sabe falar, fala, mas não ouve, não sabe conversar, no sentido de trocar a ideia e ouvir também, calar um pouco e ouvir. E aí tem pessoas que pegam esse hábito horrível com relação ao seu próximo e também transferem para a relação com Deus. E não ouvem o Senhor, não ouvem a sua palavra, não ouvem a sua voz. Mais do que nunca precisamos dessa virtude, meus irmãos, em nossos dias, a virtude de saber ouvir. Veja, se você tiver com o seu catecismo aí, o Catecismo Maior de Westminster, você pode abri-lo lá na pergunta 160 do Catecismo Maior de Westminster. Diz assim: o que é exigido dos que ouvem a palavra pregada? Pois esse é o ápice de ouvir a voz de Deus. Resposta: é exigido dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que a escondam no coração e produzam os frutos devidos no seu procedimento. O que o catecismo fala aqui também é mencionado na nossa confissão de fé no capítulo 21. Que quando a palavra de Deus está sendo pregada, deve existir um ouvir por parte da congregação de maneira reverente e atenta, como os irmãos estão fazendo agora, ouvindo atentamente a voz do Senhor. Sim, se isso deve acontecer todos os dias, em qualquer momento em que você ouve a palavra de Deus, quanto mais nesse exato momento. Deus fala com o seu povo. E quando ele fala, a nossa atitude é nos calarmos e ouvirmos o Senhor. Mas não é ouvir por ouvir. Ouvir com o intuito de prestar atenção e até transformação acontecer. Porque há muitas pessoas que são, nesse sentido que eu vou dizer, bons ouvintes de sermões. Bons ouvintes em que sentido? Prestam atenção, conseguem ficar parados em seus lugares, sem estar se levantando, sem alguma necessidade que aconteça, podem ficar tranquilas ouvindo, podem passar horas, na verdade, durante a semana até ouvem outros sermões, fazem análises dos sermões, fazem avaliações, mas não praticam absolutamente nada do que ouvem ser pregado. O que vai valer isso? Como já foi aqui mencionado pelo presbítero Valdemir em sua oração. Lembrando de Tiago. Um bom ouvinte, de fato, de sermões, da palavra de Deus, é um praticante da palavra. Ele ouve e ele pratica. Ainda que entendamos que não perfeitamente nessa terra, mas há sim, pela graça de Deus, o empenho, a dedicação, o interesse, a entrega para os pés do Salvador, ouvir a sua voz e praticar os seus ensinos. Além disso, meus irmãos, trabalho e estudos, entre outras tarefas do dia a dia,
podem se tornar um problema em nossas vidas quando nos impedem de servir ao Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas não têm essas desculpas? E aqui eu estou falando agora quanto as suas atribuições atrapalharem não somente a ouvir o Senhor diariamente em casa, mas a estarem no culto solene. A semana foi tão puxada, tão carregada. Segunda a sábado, trabalho, estudo, casa, fora de casa, filhos. Você entende, não entende, Alex? Sábado à noite, acabei dormindo um pouco mais tarde, acordei tarde de manhã, no domingo, e não pude ir para a igreja, estava cansado, preferi ficar deitado. Você entende, não entende? Não, não entendo. Muito menos Deus. Muito menos o Senhor com relação a isso. Muito menos o Senhor. A não ser, é claro, que você tem uma justificativa plausível para isso, doente, ou está morto. Ou então você vai cuidar de alguém doente, por exemplo. Mas em condições plenas, você tem condições e você não vem. Por conta própria, há uma impossibilidade, é uma coisa. Se você não pode vir com algo justificável, tudo bem. Isso é compreensível. Eu quero frisar isso como sempre aqui. Estou falando de quem não vem por negligência. Porque não quer. Porque é preguiça. Porque seja qual for a desculpa. Não, isso não é justificativa. Não é. Nem mesmo o seu serviço, o seu trabalho durante a semana. Está cansado no domingo, agora não vem. Não é. Percebe como até aquilo que é legítimo, o nosso trabalho, o serviço pode atrapalhar o nosso servir ao Senhor e ouvir a sua voz? Você sempre tem compromissos importantes, algo na família, tudo impede você de vir à igreja. Sempre. Pare para pensar um pouco sobre isso. Não apenas pensar para ficar na sua mente por um momento, para descer para o seu coração, de uma vez por todas. Quando você apresenta uma justificativa para um membro do conselho, para o pastor dessa igreja, o pastor Denô, você, quando faz isso, todas as vezes que você justifica a sua ausência, essas justificativas são de fato legítimas. À luz da palavra de Deus. Quando você apresenta, não é? Quando você apresenta. Você não age como Maria fazendo assim. Não há prazer no seu coração, pelo menos nesse momento, quando você faz isso, de ir aos pés do Salvador e ouvir a sua voz, a sua instrução. Ou então você não crê que quando o pregador fala de maneira fiel aqui pelo texto bíblico, é Deus falando. Você não crê nisso. Então você não crê. Porque se você crê, você sabe que é o Senhor Jesus Cristo falando pela sua palavra. É o seu Santo Espírito bradando ao seu coração nesse momento. Ele chamando ao arrependimento. De uma vez por todas. Para ouvir a sua voz com prazer, com deleite. Mas não apenas com relação ao serviço, ao trabalho na semana do dia a dia. Chamado secular. Quero que você pare para pensar num outro tipo de serviço. E muito bem conectado aqui ao que Marta está fazendo. O serviço religioso ou eclesiástico. Mero ativismo religioso, entenda isso uma vez por todas, não agrada a Deus. Mero ativismo religioso não agrada a Deus. Existem pessoas que pensam que estão prestando serviço a Deus em certas coisas que fazem, porque existe algum tipo de nomenclatura eclesiástica ali por trás. Vou dar um exemplo bem prático disso. Graças a Deus aqui nós não temos isso, mas eu vou dar esse exemplo que é muito comum na maioria das igrejas em nossos dias, especialmente por causa do movimento evangelical. O chamado culto infantil, onde na hora da pregação da palavra, o que é um mistério, não é isso? Porque as crianças podem ficar durante quase todo o culto, mas na hora de pregar a palavra elas têm que sair. Eu não sei o que é isso. Porque elas não entendem, ou melhor dizendo, elas não entendem a pregação da palavra, mas elas conseguem entender as músicas que são cantadas nessas igrejas, conseguem entender a pessoa orando. Elas têm um conhecimento teológico de oração e de cântico, mas não têm nenhum conhecimento para ouvir a palavra sendo pregada. Aí tem que ser retirado, porque elas não entendem. Elas têm que ter uma mensagenzinha para elas. Pois bem, aí tem pessoas que trabalham nesse departamento da igreja e acham que estão ali servindo a Deus. Não estão. Não é ordenado pelo Senhor.
tirar os filhos da aliança do culto solene para uma instrução à parte, no momento em que Cristo está falando. Sabe o que é isso? Imagina como Marta. Acha que estão naquele momento servindo, fazendo coisas para o Senhor, enquanto o Senhor está aqui instruindo. Na verdade, chega a ser pior do que Marta. Alex, mas aí é fácil de entender. Nós não temos isso aqui na nossa igreja, então tá tranquilo. Esse teste eu passei. E quanto aos outros serviços legítimos que você se envolve, mas que você se envolve de uma maneira meramente ativista. Mesmo o que é ordenado por Deus. Você pode sim ser alguém que, lamentavelmente, vem às reuniões de oração e o culto solene, que são ordenados pelo Senhor, como um mero ativista religioso. Não há sinceridade, não há uma voluntariedade de querer realmente servir a Deus com o culto, de se agradar, de se regozijar nisso, mas é um mero ativista religioso. Em muitos contextos denominacionais, em que não apenas um culto, mas vários cultos durante a semana acontecem naquele lugar. E estão lotados. E muitas pessoas estão ali em vários daqueles cultos, em várias reuniões. Se você tem evangelismo, eles estão juntos. Se tem tudo que inventam, conferência, eles estão lá, fazendo tudo lá, achando que estão fazendo para o Senhor. Fazendo para o Senhor. Mero ativismo religioso não agrada a Deus. Não agrada. A melhor parte, meus irmãos, a melhor parte é estar caído aos pés do Salvador. Prostrado diante da sua presença, adorando em espírito e em verdade. Você lembra de Isaías capítulo 6? Quando ocorre aquela visão e R.C. Sproul comentando esse texto, ele diz que com relação aos anjos ali que são mencionados, as suas asas, as 6 asas mencionadas, você tem das 6 asas, 4 asas relacionadas à adoração. Em cobrir o rosto, cobrir os seus pés diante da presença do Santo, Santo, Santo. E 2 batem para estarem prontas para o serviço. A adoração precede serviço. Vou ser mais direto com você nessa noite. Não adianta você se envolver com o departamento X, A, B, sei lá quais existam na igreja. Fazer isso e aquilo outro, na igreja ou fora da igreja, e não ter a adoração em alta conta, como precedendo tudo na sua vida. Tudo. No transcorrer da história, à medida que Alice avança em suas aventuras, somos informados porque aquele coelho está sempre olhando no relógio. Sempre com pressa. Ele presta serviços para a rainha do País das Maravilhas. A rainha de copas. Uma rainha má, mal-humorada, que queria as coisas sempre do seu jeito. E se o coelho não lhe atender às necessidades, ela simplesmente ordena, como um rei que nós temos ouvido falar, aos seus soldados que cortem a sua cabeça. Sim, as suas preocupações demasiadas são fruto da ansiedade. Ela é, na verdade, essa rainha má, mal-humorada, que anda sempre à procura de nossa cabeça. Caso não venhamos atender às necessidades dela. O efeito que ela causa em nós, que ela causa em você, a ansiedade, é exatamente o que causou no coelho. Parece que o nosso tempo não é o suficiente. Estamos sempre ocupados e não podemos fazer outra coisa a não ser atendê-la. Mas as preocupações demasiadas da vida, elas têm cura. E ouvimos aqui várias coisas. Mas para finalizarmos, organize melhor o seu tempo com o Senhor Deus. Seja
humilde em Cristo Jesus e não soberbo, aceitando as repreensões de Deus, elas são curativas. Se reunir também em família para adorar o Senhor e em culto solene com o povo da aliança, para ouvir as instruções do Salvador. Priorize o que é eterno, como Maria fez, e não o que é temporal, o que Marta estava fazendo. E por último, concluo, peço que você vá para lá, para Mateus capítulo 6. Texto bastante conhecido, que você já ouviu a exposição dele aqui, feita pelo ministro dessa igreja, o reverendo Aldenor. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Ouça o Senhor falar ao seu coração nesse final, tratando dessa rainha má, que você tem que extirpar do trono do seu coração, o pecado da ansiedade. Versículo 25, assim diz o Senhor nosso Deus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois nosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas os serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ah, meus irmãos, você pode me dizer nessa noite: Alex, mas é impossível não nos preocuparmos com as necessidades dessa vida. Eu frisei o tempo inteiro: preocupações demasiadas. Não é você ser diligente em trabalhar, em estudar e dar atenção a esta vida, ao seu serviço, às suas coisas. É se preocupar demasiadamente. Fruto de ansiedade. Isso a palavra de Deus proíbe você fazer. E não é para procurar ninguém a não ser a Cristo para tratar o seu pecado de ansiedade. Que o trato nessa noite, mais uma vez. Sabe como? Te lembrando. Com o que você está preocupado? É com o comer? É com o beber? É com o vestir? As tuas necessidades básicas você tem se preocupado? Não te preocupas. Eu tenho cuidado de vós. Essa é a palavra do Senhor para a nossa noite, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo. Pela tua palavra que foi pregada agora e pedindo a ti, Senhor, que se apiede de nós em aplicarmos em nossas vidas. Não permita, Senhor, que sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Bons ouvintes que são de fato praticantes da palavra do Senhor. Que o pecado da ansiedade seja combatido em nossas vidas pelo poder do teu Santo Espírito. Que a tua palavra, ó Deus, reine em nossos corações e não essa rainha má. Ó Deus, que nós sejamos entregues a ti completamente, aos teus pés, Senhor Jesus Cristo, para ouvir a tua instrução e confiar no que o Senhor Deus diz para nós. E que essa inquietação em nossas almas seja curada pelo teu poder gracioso. Perdão, ó Deus, por todas as vezes que nós agimos com ansiedade, não confiando em ti. Perdão por isso. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o Rei da Igreja. Amém.